Santo. Amém. Amém. Agora, meus irmãos e irmãs, nós iremos abrir aqui a mensagem do Cenáculo Mariano e depois nós iremos meditar em cima daquilo que Nossa Senhora fala-nos aqui. Meu Deus do céu. É grande a mensagem, hein, gente? Nossa Senhora disse essa mensagem, Rafael, no dia 13 de junho de 1989, em Dongo, aniversário da segunda aparição de Fátima. O nome da mensagem é A Besta Semelhante a um Cordeiro. Já vi que a cara do Rafael foi assim, tá vindo paulada por aí. Meninas, vocês podem ter certeza que Nossa Senhora vai bradar aqui agora. Rafael, você está gravando a pregação? Então já vamos começar, porque a da semana passada não gravou. Então vamos começar a ler aqui. Ó. Filhos prediletos, recordai hoje a minha segunda aparição, ocorrida na pobre cova da Iria em Fátima, em 13 de junho de 1917. Já desde então, eu vos predisse o que estás vivendo neste tempo. Anunciei-vos a grande luta entre mim, mulher vestida de sol, e o enorme dragão vermelho que levou a humanidade a viver sem Deus. Eu vos predisse também o trabalho enganoso e tenebroso executado pela maçonaria para afastar-vos da observância da lei de Deus e tornar-vos assim vítima dos pecados e dos vícios. Sobretudo como mãe, vos quis advertir do grande perigo que ameaça hoje a Igreja, devido aos muitos e diabólicos ataques que se desferem contra ela para destruí-la. Para conseguir este fim, a besta negra que sobe do mar, vem da terra em auxílio, uma besta com 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. O cordeiro, na Divina Escritura, sempre foi o símbolo do sacrifício. Na noite do Êxodo, foi sacrificado o cordeiro, e com o seu sangue foram aspergidos os umbrais das casas dos hebreus, para subtraí-los ao castigo, que ao contrário golpeou todos os egípcios. A Páscoa hebraica recorda este fato todos os anos, com a imolação de um cordeiro que é sacrificado e consumido. Sobre o Calvário, Jesus Cristo se imola para a redenção da humanidade. Se faz Ele próprio nossa Páscoa e se torna o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo. A besta traz sobre a cabeça 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro. Ao símbolo do sacrifício está intimamente unido o do sacerdócio, os 2 chifres. O chapéu com 2 chifres era usado pelo sumo sacerdote no Velho Testamento. A mitra com 2 chifres usam os bispos na igreja para indicar a plenitude de seu sacerdócio. A besta negra, semelhante a uma pantera, indica a maçonaria. A besta com 2 chifres, semelhante a um cordeiro, indica a maçonaria infiltrada no interior da igreja, isto é, a maçonaria eclesiástica que se difundiu sobretudo entre os membros da hierarquia. Esta infiltração maçônica no interior da igreja já foi expedita por mim em Fátima, quando vos anunciei que Satanás se introduzirá até o vértice da igreja. A mensagem é muito grande, então para nós não termos ela inteira e voltar, vamos começar já comentando aqui a mensagem de Fátima. Sim, eu considero a aparição de Nossa Senhora de Fátima uma das mais importantes da história da Igreja Católica. E uma das coisas que Nossa Senhora disse em Fátima foi: não ofendam mais ao nosso Senhor, porque o Senhor está sendo muito ofendido. Os habitantes da terra não querem parar de pecar contra Deus. E na verdade, o apóstolo Paulo ensina para nós no livro de Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 1, e que está escrito: é para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. A adesão ao seguimento de Jesus Cristo é uma liberdade da nossa escolha, também como a liberdade de escolher o pecado. Só que uma coisa que eu tenho falado muito em minhas pregações: você é livre para fazer as suas escolhas, mas você também não é livre para colher o fruto das suas escolhas. E Nossa Senhora, em 1917, disse: parai de ofender a Nosso Senhor, que tem sido muito ofendido. E porque se não parasse de ofender a Nosso Senhor, viria uma guerra e o Santo Padre teria que sofrer muitas perseguições. E é incrível
esta semana, a liturgia da igreja, ela vem trabalhando muito em cima do livro do profeta Oséias. E Oséias capítulo 11, versículo 1 diz: quanto mais eu chamo o meu povo para perto de mim, mais eles se afastam. Quanto mais vem aparições de Nossa Senhora, fala para não pecar, fala para não ofender mais a Deus, fala para buscar penitência, confissão. O mundo faz o oposto. O mundo faz o oposto. E essas mensagens não são para pagãos, são para pessoas dentro da própria Igreja Católica. Porque no século XVII, Nossa Senhora já disse para Santa Verônica Giuliani que estava cheio de ateus dentro da igreja. E as pessoas estão costumadamente a cometer os pecados mortais mais horrendos, ofendendo a Nosso Senhor. Semana retrasada, eu e o meu irmão Rafael de Paula estávamos no mosteiro Regina Passes, onde nós fazemos direção espiritual, e o padre Eugênio chegou para nós e falou: eu estou muito triste esse ano, porque 5 congregações religiosas dentro da Igreja Católica, a nível mundial, os seus fundadores deram escândalos como homossexualidades, adultério, pedofilia, promiscuidade sexual, e a igreja está sangrando. Ele disse para mim, recentemente agora, um outro sacerdote, fundador de uma comunidade chamada Advento, foi pego como pedofilia, a polícia entrou dentro da casa dele, vários vídeos pornográficos, e isso sangra o nosso coração. E eu lembrava da palavra de Jesus a Santa Margarida Maria Lacoque: os meus consagrados são a ferida do meu coração. Os que mais deveriam amar a Jesus são os que mais o ofendem. Por isso que São Francisco de Assis chorava e gritava: o amor não é amado. Claro que não é amado, porque João capítulo 14, versículo 15, Nosso Senhor diz: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E essa é uma prova cabal que nós temos que dar ao Senhor. E tem tantas pessoas que diz amar a Deus, diz conhecê-lo, mas não passa de palavras belas. O profeta Isaías diz no capítulo 29, versículo 3, este povo tem me buscado com os lábios, enquanto o coração está longe de mim. O seu testemunho é rotineiro, falar bem de Deus, mas não viver bem o cristianismo, que ser cristão é reprodução do caráter de Jesus, é reprodução de Jesus em nós. E diz João 1,29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por sermos igual a Jesus, nós não temos mais que ofender a Deus, mas unir a cruz de Cristo com Ele para ajudar a tirar os pecados do mundo, como aconteceu que um delegado da Santa Sé, o Papa Pio XII, disse a ele: vai lá em São Giovanni Redondo e vê o que faz este Padre Pio. E quando ele chegou lá, ele observou o apostolado fecundo do Padre Pio, o quanto que as almas eram banhadas pelo sangue de Cristo, tanto na Santa Missa, como no confessionário, na reza perene do Rosário. E quando ele voltou, perguntou: o que esse homem faz lá? Falando do Padre Pio. E o rapaz disse: esse homem tira o pecado do mundo. Nós não precisamos ser mais aqueles que colocam a Cristo na cruz, porque Hebreus capítulo 6, versículo 6 diz que todas as vezes que nós pecamos, nós crucificamos de novo o Filho de Deus e escarnecemos dele publicamente. Por isso que São João vai dizer aqui no capítulo 2 e no versículo 3, na 1 João: eis como sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz conhecê-lo e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Aquele, porém, que guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente perfeito. É assim que conhecemos se estamos nele. Aquele que afirma permanecer nele deve viver como ele viveu. Você acha que Jesus ficava dentro de motel, como muitos namorados católicos fazem? Você acha que Jesus ficava com internet adulta pornográfica, faltando de domingo na Santa Missa, sem oração, com uma vida relativizada? Eu fico vendo essas bandas dessa nossa geração que usam piercing, alargador na orelha, roupas pretas, cabelo que nem de emo, uma linguagem profana, e não falam de Cristo, não falam de vida de oração, não falam de sacrifício, não falam de mortificação, não falam de jejum. As suas músicas não é temperada pela doutrina católica, não conhecem magistério, são ignorantes em Bíblias. E eu fico olhando a palavra de Deus, a vida dos santos, e o grito de Nossa Senhora: não ofendam mais a Nosso Senhor. Aí você vai nesses shows, é um bando de menina histérica louca, carente,
possuída por um desamor, porque quem não ama a Deus não vive o verdadeiro amor, uma juventude que está perdendo a identidade da Igreja Católica. Aí Nossa Senhora vem dizendo que a maçonaria está infiltrada dentro da igreja, acabando com tudo, e Satanás batendo palma, porque está faltando candidatos à santidade, aos missionários futuros, para poder bater de frente contra essa iniquidade que entra dentro da igreja. E o interessante é que o livro do cardeal Ratzinger, quando um jornalista católico chamado Vittorio Messori o entrevistou, e o nome do livro Fé em Crise, da década de 70, e ele perguntou sobre a reforma da igreja. E o cardeal Ratzinger, hoje nosso Papa, falou: isso é uma coisa que os santos muito bem entenderam, porque para reformar a igreja, primeiro precisa reformar-se a si mesmo. Foi a diferença entre Lutero e São Francisco. Lutero foi, protestou, só que era um cachaceiro e um mulherengo. São Francisco de Assis sabia dos erros dos homens da igreja, mas ele fechou a porta, entrou na igreja, teve uma vida crucificada como Paulo, Gálatas 2,19, eu estou preso à cruz de Cristo, e quis ser sinal de esperança imitando a Jesus. Que condição que temos hoje de guardar a mensagem de Fátima? Ele está falando da mensagem de Fátima. Nossa Senhora disse o quê? Muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifício por elas. Cadê o povo que está querendo a vida de sacrifício? Quando o Padre Pio estava numa Santa Missa e um rapaz tirou uma foto do Padre Pio e apareceu o Padre Pio colado de espinhos, o menino pensou que era castigo de Deus na vida do Padre Pio. E quando ele mostrou a foto, o Padre Pio disse: meu jovem, nestes tempos poderá ser diferente? O que o Padre Pio está dizendo? Nos tempos em que vivemos, em que o pecado toma proporções catastróficas, até do vértice da igreja, como diz Nossa Senhora, o que o Senhor quer? Filhos seus crucificados. Por isso que quando o Padre Pio entrou no convento, estava escrito em cima assim, ou penitência ou inferno, no quadro do noviciado dele. E quem que quer saber hoje de penitência, de sacrifício? Mas nem jejuar o povo mais consegue hoje em dia. Sacrifício, penitência. Gente, se uma pessoa chegar para você e falar assim, eu estou sem poder comer tal coisa porque eu estou de dieta, essa pessoa é parabenizada. Se você elogia Gandhi, que ele ficou sem comer para libertar a Índia, essa pessoa, ela é elogiada. Se uma pessoa está dormindo no chão com problema de coluna, ela é elogiada porque ela está fazendo bem para o seu físico, porque tudo é o hedonismo, né? É o culto do corpo. Agora fala que você está dormindo no chão, que você está tomando banho gelado, que você está usando silício, que você está fazendo penitência, que o seu diretor espiritual te autoriza por causa que você preocupa-se com a salvação das almas. Não, isso é radicalismo. Nós estamos numa nova geração. Isso é coisa da Idade Média. Não é coisa da Idade Média. Porque senão Nossa Senhora não teria aparecido e feito esta súplica. Né? Então vejam bem, nós precisamos de acolher a mensagem de Fátima com sacrifícios, com oração. E ontem mesmo eu estive em Marília, eu estive pregando sobre a cruz de Cristo. E um autor espiritual chamado Bremond, ele dizia: quem não orienta para a mortificação, para a cruz, não lê o Evangelho, não é cristão. Né? Então quer dizer, quem quer saber de cruz? Aí aparece aquele falso profeta chamado Valdomiro Santiago e resolve fazer uma pregação sobre sacrifício e sobre cruz. Olha o que sai daqueles lábios pérfidos. Esse negócio de dar a cruz na igreja, isso é palhaçada. A cruz vai te proteger, cruz é maldição. Em Marcos 8,34, Jesus disse: aqueles que quiserem seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua maldição e siga-me. Foi isso que Jesus disse? Não, foi a sua cruz. Jesus também não disse em Mateus 10,38, aquele que não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim? Todo aquele que não abraça a cruz, que tem repugnância do sofrimento, não é digno de Jesus. Agora, se isso fosse uma coisa até a vinda do Senhor e até a morte dele, e depois da ressurreição de Jesus, como diz a doutrina protestante, Cristo pagou o preço, ele já morreu na cruz, agora nós temos que gozar dos bens. Isso é heresia satânica. Porque Paulo vai dizer em Gálatas 2,19, eu estou preso à cruz de Cristo. Ele vai dizer em Gálatas 5,14, os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne com as suas concupiscências.
Ele vai dizer em Gálatas 6,14: o mundo está crucificado para mim e não para o mundo. A pregação de Paulo é centrada na cruz. Eu estava meditando hoje isso e eu achei providencial Nossa Senhora vindo falar da mensagem de Fátima, porque ela falou de sacrifício. E Paulo dizia em Coríntios 1,16: Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e isso sem recorrer à habilidade da arte oratória, para que não se desvirtue a cruz de Cristo. E ele dizia: a linguagem da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que foram salvos, para nós é uma força divina. Eu queria ver o grande teólogo Valdomiro Santiago explicar isso daqui. Porque o seu público, Valdomiro, são pessoas simples. São pessoas com ignorância religiosa. São pessoas que não entendem de teologia, que não entendem de exegese bíblica, que não tem entendimento de nada. Aí você enrola o povo querendo tirar o povo da cruz, e quando você tira o povo da cruz, você leva o povo para o inferno. Porque São João da Cruz dizia: se quiseres possuir a Cristo, jamais o busque sem a cruz. E aqui a Bíblia diz: os judeus pedem milagre e os gregos reclamam a sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. A cruz continua sendo escândalo. E ele dizia ainda: a cruz não é o símbolo de vitória não. Como não? Foi a cruz que derrotou o diabo. Foi através da cruz que o sangue dele veio sobre o mundo e remiu a humanidade. Como que não é? Olha o que João vai estar dizendo aqui. Filhinhos meus, ele vai falar sobre o sangue aqui. Deixa eu... É 1 João? Ou o livro do Apocalipse, que ele fala sobre o sangue de Cristo que nos lava. Deixa eu buscar aqui no início do livro do Apocalipse, para ver se, de fato, o sangue de Cristo é a nossa vitória ou não. E eu me perdi aqui, onde fala do sangue que nos purifica e que nos liberta. Mas depois eu volto a esta passagem para mostrar que se o sangue de Cristo nos purifica, obrigado Espírito Santo, 1 João 2,7, se porém andamos na luz, como Ele mesmo está na luz, temos uma comunhão recíproca uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A vitória da cruz não foi livrar-nos do pecado? A vitória da cruz não foi nos livrar dos poderes de Satanás, trocar o sangue da antiga aliança e dar-nos a graça do sangue da nova aliança? Como que esse infeliz vem e fala que a cruz não é símbolo de vitória, não? Ah, São Francisco de Assis, obrigado pelos santos da Igreja Católica. São Francisco dizia: quem não entende de Jesus crucificado, não entende de Jesus ressuscitado. As pessoas querem hoje em dia Jesus ressuscitado, querem prazer, querem dinheiro. Aí na igreja do pastor Valdomiro Santiago, ele vai lá, vende martelinho de R$1.000, vende a meia de R$160, o povo da igreja dele dá testemunho de que passa a toalhinha na porta do banco, o cara estava com uma conta de 20 mil e foi saldada a conta por causa da toalhinha que passou no apóstolo. O povo está indo atrás disso. Idolatria. O povo está indo atrás disso, de prazer, de vida mansa, de busca de prosperidade. Mas não se esqueçam, meus irmãos e minhas irmãs, Cristo teve muitos amigos em volta da mesa e poucos em volta da cruz. Por isso que a maioria está indo para o quinto dos infernos, porque quando chegar no céu, o carimbo será a cruz. Para Jesus entrar no céu, ele passou pela cruz. A ressurreição acontece depois da cruz. Isso significa, Nossa Senhora diz: muitas almas vão para o inferno porque não há quem reze e faça sacrifício por elas. E vocês que nos escutam, como está a sua vida de sacrifício? O que você tem feito para escutar os pedidos de Fátima? Já que ela diz que a maçonaria está trabalhando fortemente dentro da igreja, e nós não estamos tendo a santidade de vida para poder lutar contra essas coisas, que destruição que a maçonaria faz na liturgia católica, a profanação hoje em dia, que sofre Jesus sacramentado, sendo roubado por maçons, por satanistas, sendo levado para missas negras. E um apóstolo de Satanás, com 12 apóstolos, coloca uma mulher no altar, introduz o Santíssimo Sacramento no órgão genital da mulher e depois relaciona-se com ela. Quantas pragas satânicas a maçonaria eclesiástica não fez dentro dos seminários, levando ensinos errôneos, obstruindo a santa palavra de Deus, e isso já alertava Timóteo. 1 Timóteo capítulo
4, versículo 1, ele já dizia: o Espírito diz expressamente que nos tempos vindouros muitos hão de apostatar da fé, dando ouvidos a espíritos embusteiros e a doutrina de demônios. Não é a maçonaria eclesiástica que tem feito isso? Colocando espíritos embusteiros? Financiando? Por exemplo, em várias livrarias católicas, nós vamos lá e está vendendo livros de Código da Vinci, Anjos e Demônios, do Dan Brown, A Conspiração Franciscana, e livros de teólogos liberais. Quem que financiou o livro de Dan Brown, Código da Vinci? A maçonaria americana. Para quê? Para desacreditar da igreja. Para desacreditar dos dogmas católicos. Isso a gente encontra onde? Qualquer livraria católica que você for, eles estão lá. Por quê? Porque este povo, eles têm um Deus chamado Mamon, que a Bíblia, através da boca do Cristo, critica. Lucas 16:13, vós não podeis servir a dois senhores, ou serve a Deus ou serve a riqueza. Mas como o povo hoje é muito apegado com o dinheiro, eles vendem a sua alma. Por isso que o livro do Eclesiástico, capítulo 10, versículo 10, vai dizer: nada é mais iníquo do que aquele que ama o dinheiro. Aquele que ama o dinheiro chega a vender a sua alma. Não são católicos. Essa geração aqui, ela contempla o cume da apostasia, que é a perda da fé. Os santos antigamente, para não vender aos ídolos, para não acender incenso para os ídolos, eles passaram as maiores torturas. Quando chegaram para São Lourenço, um diácono, eu não sei, desculpa, se ele tinha 19 ou 29 anos, eu acho que era 19, e pediram para Lourenço: nós queremos a riqueza da igreja. E ele foi, e diz aqui, ó, aqui está a riqueza da igreja, trouxe crianças. Aí os ladrões chegaram e disseram: não, nós queremos a riqueza da igreja. Ele falou: a riqueza da igreja são as crianças. Pegaram São Lourenço e colocaram ele numa churrasqueira grelhada, assaram o corpo dele de um lado inteiro, e quando ele estava triturando por amor a Cristo, sendo destruído por amor a Cristo, imagina o seu corpo em cima de uma churrasqueira, a dor, a agonia. E ele chegou e olhou para o algoz dele e disse: pode virar para o outro lado, porque este lado já está assado. Ele teve a capacidade de ser torturado por Cristo, mas ele não negociou a sua fé. E quantos são aqueles que dentro da igreja permitem que o Santíssimo Sacramento seja roubado, que a liturgia seja prostituída? São José Maria Escrivá dizia que os pecados hoje em dia são todos relativizados. Muitas vezes o jovem vai confessar: padre, me masturbei, não é pecado. Padre, eu transo antes do casamento, não é pecado. Padre, eu faltei de domingo na missa, não é pecado. Eu lembro de uma vez que estava aqui na igreja, uma moça queria confessar e escutamos: matou, roubou, não, então não é pecado. Isso tudo é um plano estratégico da maçonaria eclesiástica de destruir as obras boas de grandes teólogos. Quem que hoje em dia compra livro de santo? Livro de Santo Afonso Maria de Ligório, Suma Teológica de Santo Tomás, as obras de Santo Ambrósio, Santo Agostinho. Está sendo esquecido isso. Isso é plano da maçonaria eclesiástica. Por isso que o apóstolo Paulo, com aquela visão profética, ele já dizia em 2 Timóteo 4:2, prega a palavra de Deus e a palavra que está unida no magistério, não a palavra prostituída por falsos teólogos e pela maçonaria eclesiástica que Nossa Senhora denuncia. Prega a palavra, insiste oportuna e importunamente, repreende, ameaça, exorta com toda a paciência e empenho de instruir. Porque virá tempos em que os homens já não suportarão a sã doutrina da salvação, levado pelas próprias paixões e pelo prurido de escutar novidades, ajustarão o mestre para si. O Rafael postou no nosso site Rainha dos Apóstolos um congresso, parece que latino-americano, em que estará presente Frei Beto, Gustavo Gutierrez, Leonardo Boff e Companhia Limitada. Se raspar um pouco mais o cabelo, você vê o chifre nascendo. É demônio vestido de homem. O Leonardo Boff, quando foi no programa da Rede TV, mas ele falou tanta heresia, mas ele falou tanto mal do Santo Padre Papa, que olhava para aquele homem e falava: esse homem é o vômito de Satanás. É a encarnação da ruindade, é a encarnação da desobediência. Esse povo aí anda de mão dada com a maçonaria eclesiástica. Eles fazem tudo o que os maçons querem: destruir a fé católica. Mas saibam, meus irmãos, o parágrafo da Igreja Católica, do Catecismo 675, diz: antes do advento de Cristo, a Igreja deve passar por uma provação que vai abalar a fé de muitos crentes. A fé será abalada, como está sendo hoje.
Os padres santos que estão se levantando estão sendo perseguidos. A conjuração anticristã está vindo aí. O inferno está rodeando. A coisa está ficando difícil a cada dia que passa. Eu, como missionário, estou sendo trancado de poder pregar em diversos estados. As perseguições estão vindo continuamente. Tem um monte de pregadores católicos tendo a boca travada. E são pessoas de dentro da igreja que estão fazendo isso. O processo de perseguição do anticristo, ele vai se erguendo cada vez mais. Mas nós temos uma esperança. Jesus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas porque não é porque nós sabemos que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja que nós devemos parar de lutar. Porque teve tanta comunidade que foi fundada na igreja, que no início falava a verdade, que tinha profetismo, radicalidade, santidade, e que hoje em dia você vê algumas comunidades, alguns pregadores, alguns movimentos que estão indo para o oposto. Não tem mais coragem de falar de pecado, nós não podemos mais falar contra a ditadura gay, e isso é um problema muito grande, porque o Papa Leão XIII já dizia que a audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. E sabe o que eu fico entristecido? A Nossa Senhora denuncia o levante da maçonaria, convoca uma multidão para lutar, e um país com 90% de cristãos, entre católicos e protestantes, esta raça de víboras, que são minoria, consegue colocar pressão em cima de 90% de cristãos. Sabe o que vai acontecer? Aquilo que está em Malaquias capítulo 3, versículo 18. E verás que há uma diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não serve. E essa diferença será na hora do fogo da tribulação, porque é dentro do fogo que o ouro é provado. E os homens agradáveis a Deus no cadinho da provação. Quando vier a grande perseguição, quando vier o derramamento de sangue, o martírio, nós vamos ver quem é que proclama a Cristo com a boca e quem é que proclama a Cristo com o coração. Por isso que Nossa Senhora de Fátima já pediu: faz penitência, mortifica, não ofenda mais a Deus. Também disse sobre as modas indecentes, né? Estive pregando semana passada um encontro. Chegou na hora da adoração do Santíssimo Sacramento, as meninas tudo de shortinhos. Eu cheguei para elas e disse assim: vocês têm coragem de adorar Jesus assim? E aí tinha uma moça daquelas mais travessas, que fez um sinal gesticulando com a mão, irritada com aquilo que eu estava dizendo. E no dia seguinte eu fui fazer uma pregação, mas eu detonei tanto aquelas meninas. Eu falei: você não é católica, minha filha, você é impura. Você não é como Nossa Senhora, você é como a Jezabel, aquela que é assassina de profeta. Porque eu não vim aqui nesse encontro interessado a ver a sua perna. Você está ofendendo a minha busca de santidade. Você está sendo usada pelo demônio aqui dentro, o demônio da pombagira. Você é sensual, você precisa se converter, minha filha. E o bom é que as outras que estavam mais modestas batiam palma, né? Porque há certos tipos de garota que querem aparecer tanto, e que elas não são nada por dentro. Elas não querem conquistar os homens por aquilo que elas são. Eu tenho santidade de vida, eu tenho moral, eu tenho bom comportamento. Não, eu quero dar o meu corpo para ele. Aí você vai, minha filha, você transa com todo mundo, passa na mão de um homem, passa na mão de outro, aí você vai virar um depósito de esperma, nunca vai ter um marido sério, porque você é uma leviana, porque nem se vestir direito você presta para se vestir. Que bonito, quando tinha na igreja, né, as moças mártires, como Santa Perpétua, que chegaram e falaram para ela: nega a Cristo. Ela falou: não vou negar a Cristo. Aí colocaram ela no meio da arena, com os touros enfurecidos, e os touros vinham para cima dela, colocavam aqueles chifres no corpo dela, levantava a carne dela destroçada, e as pessoas se dão atas dos mártires, que anotavam o martírio dela, ficaram impressionados. Santa Perpétua não estava se importando muito com as dores físicas dela, mas ela estava segurando a roupa dela, para que o corpo dela não fosse descoberto, para pecar pela imodéstia, para levar os homens aos pecados. Aí Nossa Senhora de Fátima vem e diz: virão modas que ofenderão muito a Nosso Senhor. Eu tenho nojo do Facebook de algumas católicas. Eu lembro que uma moça escreveu para mim no Facebook e diz assim para mim: Deus está me revelando que você tem que ser o meu formador, que você vai me ensinar a pregar. Primeira coisa que eu fiz foi ver a foto dela. Nossa, as mini blusas as mais escandalosas. Mais de 50% do seio para fora. Foto de biquíni, mostrando o traseiro, e toda sensual. Aí eu falei: minha filha, Deus está te revelando que eu tenho que ser o seu formador? Então vamos começar a formação agora. Enviei um texto para ela sobre a modéstia, que desce o pau
nessas católicas desavisadas, né? E que ficam expondo o corpo. Eu já lembrava do Padre Pio, quando essas moças com roupas indecentes, e não estou falando de biquíni como tem no Facebook, nem que se esqueça, porque na época do Padre Pio não tinha essas roupas. Quando moças com roupas imorais chegavam perto do Padre Pio, ele já dizia gritando: saia daqui, sua porca, porque as carnes desnudadas vão queimar no inferno. Quantas garotas hoje, que você também está sendo usada pela maçonaria eclesiástica, porque as pessoas estão indo para a missa para ver o santo sacrifício de Jesus e participar da paixão de Cristo, e você com essa sua roupa imodesta tira a concentração, leva alguns homens ao pecado mortal, leva alguns homens a pecarem pela masturbação, por causa que você é imoral, porque a tua roupa é impura. Não, nós temos que ter mulheres santas na igreja, de costume ilibado. Hoje mesmo, nós estávamos na Santa Missa e eu e o Rafael, a gente reparou, porque tinha um casal que eles se beijavam tanto na missa, mas que eles se abraçavam tanto na missa, e que depois da comunhão, em vez deles fazerem ação de graça, eles ficavam namorando e na porta da igreja beijando o tempo inteiro. E eu falei: Senhor, o que tem mais para acontecer dentro da igreja? Sabe por que tudo isso? Porque desprezaram a mensagem de Nossa Senhora de Fátima e acolheram o grito revolucionário da maçonaria, quer ser o reflexo do anticristo. E agora eu te pergunto, meu irmão e minha irmã que me escuta aqui agora, você tem acolhido a mensagem de Nossa Senhora de Fátima, ou você tem entrado na fila da maçonaria eclesiástica? E Nossa Senhora diz: esta infiltração maçônica no interior da igreja já vos foi pedido por mim, Fátima, quando vos anunciei que Satanás se introduzirá até o vértice da igreja. Gente, até o vértice da igreja. Aquela mulher mística, Catarina Emmerich, que teve os sinais da paixão, ela viu o Papa rodeado por inimigos. O padre Gabriel da Morte chega à audácia de denunciar, falando que tem cardeais satanistas e pessoas que trabalham lá dentro da maçonaria. E eu lembro que eu estava pregando um retiro em Anápolis, junto com o padre Rodrigo Maria da Fraternidade Arca de Maria, e junto nós tivemos a alegria de ter a presença ilustre do Monsenhor José Aparecido, que ele é canonista do Papa Bento XVI. Ele diz assim: um católico que não reza pelo Papa diariamente, ele está com um problema de identidade da sua fé, porque o Papa está lá, mas cheio de inimigos. Porque Nossa Senhora disse aqui, não sou eu que estou falando, se quiserem me perseguir, me persigam. Vocês estão me perseguindo porque eu estou reproduzindo a fala da Virgem Maria. E não vem depois começar a falar para mim que eu sou imprudente com aquilo que eu falo, que eu deveria ter mais discernimento. Eu fico muito mais com a Mãe de Deus do que com essa polidez mentirosa de muitos daqueles que não estão interessados na verdade, guardam a verdade na gaveta para ficar bem diante dos homens. Porque Gálatas capítulo 1, versículo 10, o apóstolo Paulo vai dizer: porventura, eu tenho interesse em agradar aos homens? Se eu quisesse agradar aos homens, eu não seria servo de Cristo. São Vicente de Paulo falava: eu prefiro ter as mãos e os pés atados e ser jogado numa fogueira do que ter que agradar aos homens. Eu estou aqui reproduzindo a fala de Nossa Senhora, né? Então, quer dizer, o Papa Paulo VI também disse na década de 70, acho que foi em 68, a fumaça de Satanás entrou no templo santo de Deus, né? E aí quantos hoje que vem e diz: não, a maçonaria não é todo esse mal, não. A maçonaria, ela hoje em dia ela é benéfica, eles fazem caridade. Como assim não é tão mal? O Código de Direito Canônico diz que uma pessoa que está inserida na maçonaria, ela é excomungada da fé católica. Pode ser que a pessoa que entra na maçonaria não saiba o primeiro, o segundo grau, mas quando ela tiver que chegar no 33º grau, que ela tem que adorar o bode, o próprio diabo, ela vai saber onde que ela está se enfiando. E quem que você acha que manda na mídia? O jornalista do New York Times não diz: nós somos prostitutas intelectuais, quem manda aqui aos maçons, nos bancos, nos programas televisivos? Quem que manda a cultura? Não é aquele povo lá da família dos Rockefeller, dos Rothschild, que financia o aborto no mundo? E financia a política suja? Não são eles que dominam o mundo? Como você acha que esse povo arruma tanto dinheiro para fazer o Google, fazer campanha para o movimento gay, para fazer a Rede Globo ficar batendo palma para o movimento homossexual? Eles não entendem que um homem com homem dá bicho no pé, uma mulher com mulher dá jacaré, e que não procria, a única coisa que vai dar é excremento? Eles não conseguem ver que isso reduz a família, que acaba com a sociedade? Só o cego, só o míope não vê
que uma relação homossexual é um ultraje a Deus. Mas por que eles fazem isso? Eles têm dinheiro financiado da maçonaria, dos Rockefellers, dessas pessoas bilionárias que mandam no mundo. E sabe o que me causa espanto? É o silêncio dos bons. Porque muitos que estão dentro da igreja poderiam estar bradando contra isso, poderiam estar vindo contra, fazendo vídeos, pregações, mas olha, tudo num silêncio absoluto. E eu tenho pena dessas pessoas no dia do julgamento. Porque quando você olha para a cruz, você não se sente constrangido de ver Deus morrendo pela verdade e por amor a você? E você também não tem coragem de morrer por amor e pela verdade de um Deus crucificado, que para te salvar foi até o fim e sofreu as últimas consequências por amor? E por que hoje, dentro da igreja católica, Nossa Senhora tem que aparecer do céu e começar a chacoalhar o povo? Por que desprezam o catecismo? Por que desprezam os documentos da igreja? Quando eu vou pregar em retiros pelo Brasil, a gente vai e fala de método contraceptivo, né? É uma coisa que a maçonaria sabe fazer muito bem. A maçonaria inoculou no povo anticoncepcional, pílula do dia seguinte, DIU, camisinha. Aí eu chego pro povo e digo assim, que eu não vou pregar para os jovens e tem pais de família, pessoas adultas. A finalidade do matrimônio não é o sexo, mas a procriação. Você tem que casar para ter filhos. E se é para casar para ter filhos, não é para evitá-los. A igreja diz, pela encíclica, né, Evangelho 20 do Papa João Paulo II, que todo o método contraceptivo é pecado mortal. Cheio de mulheres indo na igreja comungar corpo de Cristo. Amém. E aí coloca Jesus Cristo para nadar no interior de uma pessoa com pecado mortal e sofrer mais agonia ainda do que ele sofreu na cruz. Aí você chega para o povo e pergunta assim, você já leu esse documento? Não, não li. Não li. A maçonaria eclesiástica faz o possível para colocar titica na sua cabeça. E eles conseguem prender você na televisão. O povo está cansado de saber o que o mundo diz. Mas o que diz os documentos da Igreja Católica nós não sabemos. Porque um dia eu estava numa livraria católica e eu fui encomendar documentos da Igreja Católica, aí a atendente me disse, não, quase não tem desses documentos porque não vende muito. As pessoas não se interessam. Agora vai ver livro de autoajuda. Vai ver livro de esoterismo, que tem muitas livrarias católicas que não só vendem, mas editam também livros de esoterismo. Isso daí não é o dedo diabólico da maçonaria eclesiástica e com tantos outros absurdos que eles fazem? Como, por exemplo, a promoção do aborto. Né? E eu fico escandalizado. Escandalizado. Porque a Dilma, no início do governo dela, disse que não iria aprovar o aborto. Agora aí, nós estamos aí, ó, indo para essa fileira diabólica, estão querendo, né? Então a mulher vai lá na clínica, toma um remédio abortivo, vai para a casa dela, e quando começar a ter os problemas que a criança for começar a ser expurgada do ventre da mãe, ela vai para o hospital e o hospital aborta. Agora, sabe o que eu acho mais incrível? Gabriel Chalita se diz católico, com um programa na televisão, se candidatando, apoiando Marcos Suplicy, que está lá, ó, querendo desarquivar a PL 6022 da ditadura gay, e apoiando a Dilma, indo lá com ela na missa, ela não sabia nem fazer o sinal da cruz, foi porque, claro, queria que o povo visse ela na igreja, para pensar, porque o povo do Brasil, infelizmente, tem um nível cultural muito baixo, e sim, muitas vezes fica ruim de raciocinar sobre um critério tão claro. Aí ele está lá com ela lá em Aparecida do Norte, e agora que está para aprovar o aborto? Cadê toda aquela defesa desse partido satânico e comunista do PT, que dentro dele também tem o dedo da maçonaria, porque eles estão tudo junto. Esses lobos aí, eles se dão bem, se cheiram, se lambem, fazem tudo junto, para estabelecer o reino do diabo na face da terra. E lá no meio, políticos que se dizem católicos sendo conivente e dando crédito a essas pessoas. Sabe por que isso, gente? Porque deixaram de acolher a mensagem de Fátima. Deixaram de olhar para a Virgem de Fátima, que apareceu do céu para dar o rumo à humanidade. Mas quantos querem a palavra do Senhor? Quantos querem ser de Jesus? Quantos querem segui-lo realmente? Eu sigo Jesus Cristo quando eu estou pedindo bênção, a bênção vem. Quando eu peço namorado, o namorado vem. Quando eu peço um trabalho, e um trabalho vem. São bons para seguir Jesus Cristo na temporada de bênção, mas na hora da contrariedade vão embora e não querem nem escutar os apelos urgentes de Nossa Senhora. Aqui nessa rádio,
A nossa missão é profetismo. Nós não estamos atrelados com mentira. Nós somos católicos apostólicos romanos, obedecemos ao vigário de Cristo e somos escravos de Maria e queremos ecoar as palavras da Mãe de Deus. Porque Nossa Senhora, nas suas aparições, vem como Mãe da Misericórdia. Num tempo em que as bocas estão travadas, em que palavras como pecado, juízo, inferno foram retiradas do vocabulário dos pregadores, Nossa Senhora vem para dar um braço, para gritar. E eu digo para vocês, há um trabalho da maçonaria muito grande para abafar a voz de Nossa Senhora. As aparições de Nossa Senhora. Porque o pessoal fica com medo, né? Nossa Senhora, ela é tão corajosa que ela mostra o inferno para 3 crianças e ainda diz, muitas almas estão indo para o inferno. Se em 1917, muitas almas estavam indo para o inferno, você imagina hoje, 2012, onde o pecado está chegando no seu máximo. Você que está escutando, será que você tem acolhido as mensagens de Fátima? Faça uma pesquisa sobre Nossa Senhora de Fátima, vai ver o que ela fala. Porque na última vez que eu estive pregando 13 de maio, eu perguntei para o povo, quem aqui já escutou falar de Nossa Senhora de Fátima? Diga eu! Aí todo mundo, eu! Eu falei, o que ela diz nas aparições? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Né? Então, veja bem o que Nossa Senhora vai falar. Se o objetivo da maçonaria é de conduzir as almas à perdição, levando-as ao culto de falsas divindades, o objetivo da maçonaria eclesiástica é, por outro lado, de destruir Cristo e sua igreja, construído um novo ídolo, isto é, um falso Cristo e uma falsa igreja. Monsenhor Sanaúra, ele veio no Brasil, é um padre pró-vida, e que ele escreveu um livro chamado O Poder Global e a Religião Universal. Ele diz, está sendo construída uma nova igreja dentro da igreja. Ele falou, há posicionamentos de líderes da Igreja Católica que não estão em consonância com o magistério, e isso parece que não assusta mais ninguém. E essas coisas não são feitas mais às escondidas, são feitas às claras. Este repúdio ao Santo Papa, essas rebeldias, né? Daí eu lembro do que o Papa Paulo VI diz em 1977 a um escritor, um filósofo católico chamado Jean Guiton, que era muito amigo do Papa Paulo VI. Ele dizia assim, há uma grande perturbação neste momento, no mundo e na igreja, e está relacionada com a fé. Católicos, prestem atenção nisso. Vem-me agora repetidamente à memória a frase obscura de Jesus no Evangelho de São Lucas. Quando o Filho do Homem retornar, encontrará ainda fé sobre a terra? Vem-me à memória que se publicam livros nos quais a fé está em retirada. Olha, o Papa Paulo VI bradando, hein? Em que a fé está em retirada. Livros como dizendo que Jesus não está presente na Eucaristia, que Nossa Senhora não é virgem, que o inferno não existe, que não tem pecado original. Um dos teólogos que vai estar nesse congresso, que você postou no site lá, latino-americano, sei lá, o André Torres Queiruga, ele disse uma coisa tão absurda que você tem que ter faro doutrinal para você perceber. Aparentemente parece que é uma coisa sábia que ele disse, mas é um veneno satânico. Se eu passar e ver do meu lado o cadáver de Jesus, mesmo assim eu creio que ele ressuscitou. Parece uma frase assim, nossa, o cara viu o cadáver, mas ele ainda tem fé para acreditar que Jesus ressuscitou, mas não. Isso é uma fala satânica, porque se ele crê que Jesus ressuscitou, nunca ele vai passar pelo cadáver de Jesus, porque se eu creio na ressurreição, para mim, é totalmente extinguido que Jesus poderia estar morto. Né? Então vejam bem, livros que estão em retirada, eu não fui fazer uma missão em que na homilia, o pessoal da cidade me disse, na homilia de Corpus Christi, o teor da homilia, gente, Jesus não está presente na Eucaristia coisa nenhuma, isso aqui é pão. Nossa Senhora não é virgem não, ela teve outros filhos, ela também tinha desejo de fazer sexo. Isso daí é uma coisa normal. Não vem com esse negócio de inferno, que inferno existe. Purgatório? Aonde está na Bíblia essa palavra purgatório? E aí, essas coisas vão se popularizando cada vez mais. E o mais difícil, não tem como tirar mais. Não tem mais o que fazer. O que tem que acontecer é as pessoas de boa vontade acolher o que o Santo Padre está pedindo neste ano da fé, ler o catecismo, ler bons livros. Né? Eu estou aqui com 2 amigas, a Flávia, de Ipatinga, Minas Gerais, a Ramona de Santos, e as meninas vieram comprar os livros, A Prática de Amor a Jesus Cristo, A Oração de Santo Afonso, outras obras, para estar unido com a igreja,
com os santos da Igreja Católica, com a doutrina católica, ler o catecismo da igreja, documentos importantes, porque o livro do profeta Oséias, no capítulo 4 e no versículo 6, diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. E conhecimento é busca da nossa vontade, é dedicação e desejo de aprender. Se não aprender, vai rodar. Aí aqui o Papa Paulo VI está dizendo: se publicam livros nos quais a fé está em retirada em alguns pontos importantes e que o episcopado se cale, não achando estranhos esses livros. Então, como que você vai ter noção do que é certo e do que é errado? Se eu leio o catecismo, e ali no catecismo está dizendo que Jesus está presente na Eucaristia, de fato, há um milagre pelas mãos sacerdotais. Quando eu ver um livro de um outro teólogo, eu vou ficar com o catecismo, porque ele foi aprovado pelo Papa João Paulo II. Ali está o magistério da igreja. Se ali no catecismo diz que o inferno existe, eu lembro que eu estava numa missão em Fortaleza, e fazia 2 anos e meio, 3 anos que eu pregava, era muito novo. Eu até cometi um erro litúrgico, um erro católico, de pregar na missa. Hoje em dia eu não faço mais isso, porque o documento Redentor e Sacramento diz que é proibido pregar na missa, mas nessa época eu preguei por ignorância, né? Mas a palavra de Deus vai dizer em Atos dos Apóstolos 17:30 que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E aí eu lembro que chegou um teólogo, que ele fazia homilia todo domingo. Ele falou: estou vindo de um congresso, mas gente, era uma arrogância daquele homem, que chegava a doer na alma. Eu estou vindo de um congresso, e nós precisamos difundir no mundo o ecumenismo, porque todas as religiões são boas. Aonde já se viu, numa geração dessa, você ainda acreditando na existência do inferno? Para com essa cretinice, né? Ele tinha uma oratória boa, e uma mulher veio do meu lado, e chorava, e ela me abraçou: por favor, Anderson, nos defenda, faça algo por nós, porque aquele povo que estava querendo a verdade dizia: nós não aguentamos mais tanta falácia, tanta mentira vindo da boca desse homem arrogante. E depois que eu escutei tudo que ele disse, eu lembrei da palavra de Filipenses 1,16: tenho por mim a missão da defesa do Evangelho. E quando o padre passou o microfone, eu olhei para ele e disse assim: meu caro, é uma honra poder pregar depois de um teólogo. Eu não tenho teologia e eu não tenho filosofia. Eu estou fazendo a matéria da joelogia. Eu tenho rezado e Deus tem abençoado. Eu já quero começar a contestar você quando você diz que o inferno não existe. Porque Jesus falou sobre o inferno 18 vezes na Bíblia, está no catecismo, está no magistério da igreja, e você não pode adulterar. E comecei a confrontar ele diante de tudo aquilo que ele estava falando para a comunidade, e o bom foi que todo mundo aplaudia muito, porque o povo não aguentava mais aquelas falácias, aquelas mentiras e aquele veneno que ele estava dando para o povo. Mas, gente, para contestar nós precisamos conhecer. Como que eu vou contestar se não passou pelo meu intelecto uma verdade? Eu não vou assimilar, eu não vou conhecer, né? Então, será que nós estamos preocupados em conhecer a verdade para defendê-la? E o Papa Paulo VI disse, continua dizendo: releio às vezes o Evangelho do fim dos tempos e constato que, neste momento, emergem alguns sinais deste fim. Estamos próximos ao fim? Isso jamais o saberemos. É necessário estarmos sempre prontos, mas tudo pode durar ainda muito tempo. O que me impressiona quando considero o mundo católico é que, escutem isso, gente, isso é sério, é que no interior do catolicismo parece às vezes dominar um pensamento do tipo não católico. Um papa está dizendo isso. Não é qualquer pessoa não, gente. É um papa. No interior do catolicismo parece dominar um pensamento não católico. E pode acontecer que este pensamento não católico, no interior do catolicismo, torne-se amanhã o mais forte. Mas jamais representará o pensamento da igreja. O Papa não está dizendo que a igreja está pensando assim. É teólogos liberais. São pessoas desobedientes. São pessoas que não querem estar unidos com a tradição e com o magistério. E que pensam com a sua própria cabeça e que fazem do catolicismo aquilo que eles acham o que é uma verdade de fé. E o Papa falou, futuramente será mais forte. Nós estamos nesse tempo. No interior do catolicismo, há um pensamento mais forte do que aquilo que ensina o magistério e a tradição e o Santo Padre. Tanto que eu já escutei inúmeras pessoas dentro da própria igreja falando mal do Vigário de Cristo, não aceitando e não amando. E hoje nós estamos nesse tempo. Por causa de quem? Por causa da maçonaria eclesiástica que Nossa Senhora denunciou. É necessário que subsista um pequeno rebanho, por menor que seja. Você que está escutando, você é chamado a ser o pequeno rebanho.
Você é chamado para ser um pequeno rebanho para lutar contra esta falsa igreja. E eu pergunto, quanto tempo que você tem dedicado por dia nos estudos, nas suas orações, para ser formado? Deus não usa quem Ele não prepara bem. Quando Elias, em 1 Reis 17, ele pronuncia um oráculo contra Acabe e Jezabel, porque eles estavam fazendo mal ao que era mal aos olhos do Senhor. Eu vou até pegar na Bíblia, bem como que Elias diz. Elias diz assim, ó, Elias o Tesbita, 1 Reis 17, um habitante de Galade, veio dizer a Acabe, pela vida do Senhor Deus de Israel a quem sirvo, não haverá nestes anos orvalho nem chuva, senão quando eu o disser. Em seguida a palavra do Senhor foi dirigida nesses termos, para Elias, vai-te daqui, retira-te para as bandas do Oriente, e vai esconder-te na torrente de Carite, que está desfronte do Jordão. Por quê que Deus disse para ele isso? Porque quando ele profetizou que não teria mais chuva, aquela região vivia do dinheiro que vinha do trigo. Se não chovesse, não ia ter trigo. O país entrou na miséria. Por causa do quê? Por causa do pecado. Se o Brasil aprovar o aborto, você vai ver a maldição que vai entrar nessa nação. Mas o profeta profetizou, ele não teve medo. Mas aí Deus sabia que o povo ia querer matá-lo, falou, fuja. Sabedoria, fuja. E aí Elias foi para onde? Para um lugar retirado. E vai esconder-te na torrente de Carite, que está defronte do Jordão. A palavra diz que beberás da torrente, e ordenei aos corvos que te alimentem. Elias partiu, pois segundo a palavra do Senhor, estabeleceu-se junto à torrente de Carite, defronte do Jordão. Os corvos traziam-lhe pão, carne pela manhã e pela tarde, e ele bebia a água da torrente. É assim que Deus prepara um homem que Ele quer usar. Ele vai para o deserto. Lugar de deserto é o lugar da provação. Elias aprendeu no deserto, sabe o que? É viver uma vida de oração, para pleitear pela causa de Deus. Porque quando ele sai daqui, ele já vai para a casa de uma viúva, já faz um milagre, e depois ele desafia os profetas de Baal. Deus não vai mandar com qualquer pessoa. Aí ele aprendeu a viver uma vida da providência de Deus, a confiar somente em Deus e não nos homens. Porque Jeremias capítulo 17, versículo 5 vai dizer que maldito homem que confia no outro homem. Ali ele aprendeu a rezar, a ter uma vida de milagres e a viver da confiança em Deus, da providência de Deus, do amor de Deus. Quando Deus quer usar uma pessoa, Ele prepara ela. E Deus está querendo preparar muitos. Mas quantos são os que estão querendo se esconder para estudarem, para lerem a Bíblia, para lerem o catecismo, os pronunciamentos do Papa, sabendo que dentro da igreja e o inferno está crescendo cada vez mais, e que a minha posição não pode ser de conformismo. Romanos 12, 2 vai dizer, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do Espírito, né? Do vosso Espírito. Nós transformados para podermos transformar. E aí, Nossa Senhora diz que a falsa igreja está aí, e o que você católico tem feito? Você não milita pela causa? Você não se importa? E o grito de Paulo em 1 Coríntios 9,16, ai de mim se eu não evangelizar. Evangelizar é uma obrigação que me impõe, né? Então Jesus Cristo, então Nossa Senhora, continua falando, Jesus Cristo é o Filho de Deus vivo, é o Verbo encarnado, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque une na sua pessoa divina a natureza humana e a natureza divina. Jesus no Evangelho deu de si próprio a sua definição mais completa, dizendo ser a verdade, o caminho e a vida. Jesus é a verdade, diz Nossa Senhora, porque nos revela o Pai, nos diz a sua palavra definitiva, leva toda a divina revelação ao seu perfeito cumprimento. Jesus é a vida, porque nos dá a própria vida divina, com a graça por Ele merecida com a redenção, e institui os sacramentos como meio eficaz que comunica a graça. Jesus é o caminho que conduz ao Pai, por meio do Evangelho que nos deu, como o caminho a percorrer para chegar à salvação. Jesus é verdade, diz Nossa Senhora, porque Ele é a palavra viva, fonte e sinete de toda a divina revelação. Então, a maçonaria eclesiástica age para obscurecer a sua divina palavra, por meio de interpretações naturais e racionais, e na tentativa de torná-la mais compreensiva e acolhida, a esvazia de todo o seu conteúdo sobrenatural. Quer ter um exemplo disso? Quantas pessoas que não dizem que o milagre de João 6, da instituição da Eucaristia,
E que Jesus Cristo deixa com clareza depois: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, pois a minha carne é uma verdadeira comida e o meu sangue é uma verdadeira bebida. Jesus deixa claro. Mas as pessoas dizem que aquilo foi o quê? Foi a representação da partilha. Que nós devemos olhar o Evangelho e não entender que nós comemos a carne de Cristo, mas que nós devemos partilhar com os nossos irmãos e ser caridosos. Sabe qual que é o problema? Essas interpretações colocam Deus, o homem, no lugar de Deus. Porque ele faz eu me importar primeiramente com a partilha. Mas São João Crisóstomo dizia: eu só deixo o altar de Deus para ir o altar dos pobres. Primeiro eu comungo na missa. Depois eu vou fazer a caridade. Porque eu não tenho verdadeira caridade se Jesus Cristo não é o centro do meu coração. Por isso que eu gosto de São Bernardo de Claraval, que dizia assim: se eu distribuísse todos os meus bens para os pobres do mundo inteiro, as minhas riquezas, erradicasse a pobreza no mundo, as pessoas que não têm roupa tal, não seria comparado a uma só Santa Missa que é celebrada. Você vê, vai para a igreja, vai para os santos padres, vai para os doutores, que eles te dão a linha. Primeiramente, Deus. Depois, os homens. Primeiramente, Deus. Eu lembro até quando Madre Teresa de Calcutá estava na congregação religiosa e as irmãs estavam com muito afazeres. Ela chegou: Madre, nós temos muitas coisas para fazer e a gente está rezando demais, diminui o tempo da adoração. A Madre Teresa chegou e falou: quantas horas vocês estão adorando por dia? Ela falou: 1h30 ou 2. Ela falou: então aumenta para 3. Porque se vocês estão adorando 2 e não estão conseguindo fazer direito, significa que primeiro precisa buscar mais a Deus para poder dar mais ao pobre. Porque hoje em dia nós estamos na igreja naquele tempo de ativismo, em que as pessoas, buscam as obras de Deus e depois o Deus das obras. Não, primeiramente o Deus das obras para fazer as obras de Deus. Primeiro comunga no altar para depois dar de alimento para os pobres. Mas não, maçonaria... Quem que é especialista nisso daqui? Teologia da libertação. Nos encontros da Pastoral da Juventude que eu ia na minha adolescência, nunca teve uma adoração eucarística. Inclusive um amigo meu que fez a primeira comunhão comigo, ele não gostou do gosto de Jesus na hóstia e fez o quê? Cuspiu no chão. Que ruim. Cuspiu. Por quê? Porque esse povo faz isso. Eles adulteram a palavra. As interpretações são as mais errôneas. E eu estou dando um exemplo fora de outros. Que eles vêm e destroem mesmo. E aí Nossa Senhora diz: assim se difunde os erros em todas as partes da própria Igreja Católica. Aqui, ó. Por isso que eu amo a Virgem Maria, gente. Ela rasga o verbo. Por causa da difusão desses erros, hoje muitos se afastam da verdadeira fé. Realizando-se a profecia que eu vos disse em Fátima: virão tempos em que muitos perderão a verdadeira fé. A perda da fé é a apostasia. Por isso que nós precisamos ter com muita força, e eu peço para vocês, rezem por nós, pelo nosso apostolado, por mim, pelo Rafael, pelo Padre Mateus, pelas pessoas que estão falando a verdade. Porque se Nossa Senhora diz que está se perdendo a fé, como que a fé é gerada? Vamos lá para a Bíblia? Romanos 10,14. Porém, como invocarão aquele que não tem fé? E como crerão naquele que não ouviram falar? E como ouvirão falar se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados, como está escrito? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, mas não são todos que prestaram ouvido à boa nova. É o que exclama Isaías: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E o versículo 17 diz: logo a fé provém da pregação, e a pregação se exerce em razão da palavra de Cristo. É isso que nós estamos fazendo com você aqui nesta noite. Nós estamos cansados, gente. Eu viajei essa semana, preguei em Salmourão segunda, terça, não terça e quarta, preguei em Marília ontem, cheguei aqui, viajei cansadíssimo, estava bocejando muito, mas dando a vida, porque a fé vem pelo meio da palavra. Acabou de dizer aqui, e a palavra que gera fé é pela pregação. Tanto que o Rafael, amigo meu aqui, o meu parceiro de missão, ele disse que estava lendo um livro sobre exorcismo, e que o padre Gabriel Lamotte disse que a maneira que Satanás é mais combatido é por meio da palavra. Por isso que Jesus combateu ele no deserto pela palavra, quando o diabo veio, então transforma essas pedras em pães. E Jesus disse em Mateus 4,4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem vive da palavra. E se o homem come da palavra, ele não vai perder a fé. Mas também, Satanás, sabendo que a perda da fé ela é confrontada pela pregação, a perseguição não para, gente.
Nós estamos sendo muito perseguidos. Muitos lugares estão trancando as portas para nós. E se você é nosso amigo, reze. Peça para que Nossa Senhora nos abençoe, para que dê livre curso a missão. Porque nós estamos com o objetivo da Virgem Maria. Bater de frente com a apostasia e introduzir, pela graça de Deus, porque claro, a gente sabe muito bem que João 15,5 diz, sem mim nada podeis fazer, mas pela graça de Deus, auxiliado pela graça, levar esta fé, para que o povo consiga herdar a salvação, porque Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim logo no início, da Bíblia da Ave Maria, a fé é condição para a salvação, e no versículo 9 diz, se portanto, com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por que a maçonaria eclesiástica quer tirar a fé? Porque ela sabe que sem a fé o povo vai para o inferno. E como o diabo é o pai da maçonaria eclesiástica, ele quer perder todo mundo. E qual que é o antídoto? Prega a palavra. É o que eu disse antes. Insiste, leva a fé com amor, com carinho. Quantas pessoas que dentro da igreja teriam o dom, a vocação de poder estar falando e não pôde ser lançado por Deus porque foi negligente, porque não quis se aplicar, porque não quis estudar. Eu nunca imaginei que eu estaria rodando o Brasil pregando fora, mas o Senhor me chamou e eu correspondi à vocação, não obstante as minhas fraquezas, os meus pecados, as minhas falhas, mas eu me lavo no confessionário, como hoje antes da missa o Rafael foi e confessou. A gente busca semanalmente, quinzenalmente, para aurir força, para levar a palavra, para bater de frente com a apostasia. E Nossa Senhora continua. A maçonaria eclesiástica age de modo enganoso e diabólico para conduzir todos à apostasia. Vê o que eles fazem, gente? Eles enganam. O objetivo da maçonaria eclesiástica é o de justificar o pecado, de apresentá-lo não mais como um mal, mas como um valor, como um bem. Gente, olha que coisa terrível. Ela quer justificar o pecado. Não, gente. Esse negócio de casal em segunda união não tem problema não. Pode ser ministro extraordinário. Para quê? Eu vou rejeitar. É tudo filho amado de Deus. Não tem problema se masturbar não. O padre Mateus não conta numa pregação, quando ele era jovem, ele tinha caído no pecado da masturbação, e foi lá na igreja no centro da cidade, e o padre começou a falar para ele, que era problema de psicologia, ele falou, padre, eu sei que é pecado, porque o magistério me ensina, por favor, me dê a absolvição. Mas o que era? Queria o quê? Ficar consertando. Não, se faltar dia domingo na missa, não tem problema não, Deus é amor. Justifica todos os pecados. Justifica. Nada mais é pecado. Nada mais é pecado. Aí você lê os 10 mandamentos e os comentários de Santo Tomás de Aquino sobre o que é o mandamento, Qual foi a última vez? Eu pergunto para você que está me ouvindo, que você chegou, padre, assim, padre, eu quero confessar, porque eu não amei a Deus acima de todas as coisas. Qual foi a vez que nós confessamos, que nós colocamos tudo na frente de Deus? Mas por quê, gente? Porque, como Nossa Senhora disse que a maçonaria eclesiástica entrou dentro da igreja, você vê que esse câncer está aqui hoje. As pessoas não confessam mais, não sabem confessar. Entram no confessionário, não sabem nem o que falar. Por que quer justificar o pecado? Porque a Bíblia diz em Romanos 6,23 que o salário do pecado é a morte. Não depende de nós acharmos que é pecado ou não. O pecado ele não pode ser relativizado, não. Eu acho que isso é pecado, eu acho que isso não é pecado. Bom, quer um exemplo? Vamos ver uma pessoa que relativiza o pecado, a consequência dessa pessoa. Ele vai lá no prostíbulo, fala, não é pecado pecar com prostituta. Aí ele vai lá, transa com ela e pega AIDS. Então, relativiza. Não é tão perigoso? Não estava bom demais na hora? E agora essa AIDS miserável que você está? E se morrer sem confissão? Como que você vai dar uma mensagem do inferno dizendo que não é errado? Porque vai para lá. Gente, cuidado, hein? Tem que saber direitinho os 10 mandamentos, porque senão vocês vão começar a justificar pecado na sua vida e tudo é permissivo. Tudo pode. Paulo diz, tudo pode, mas nem tudo me convém. Você pode pecar, mas não justifica o seu pecado. Você sabe que se você morrer com um pecado mortal só que for, isso diz o catecismo da Igreja Católica, vai direto ao inferno. Você é livre para fazer o que você quiser, mas você não é livre por causa dos frutos que vai gerar o pecado na sua vida. É que Nossa Senhora diz. Assim se aconselha cometê-lo como um modo de satisfazer as exigências da própria natureza, destruindo a raiz da qual pode nascer o arrependimento. Esse diz que não é mais necessário confessá-lo.
Fruto pernicioso desse maldito câncer que se difundiu em toda a igreja é o desaparecimento da confissão individual em toda a parte. Ai, gente do céu. Como nós temos lutado com isso, né, Rafael? Como que a confissão tem desaparecido? Veja bem, olha os santos da Igreja Católica. São João Maria Vianney atendia a confissão 18 horas por dia. Padre Pio, 15 horas por dia. Beato Leopoldo Mandic, 15 horas por dia. E tantos outros, né? Que gastaram a sua vida no confessionário. Padre Mateus Maria da Divina Misericórdia, nosso diretor espiritual, estava no mosteiro e estava tendo confissão, né, nas missas de cura que o Padre Gino celebra uma vez por mês. E quando ele estava sentado, entrou um homem e falou: isso daqui é confissão, né? O Padre sim. Eu falei: eu lembro, eu estudei em colégio católico na minha adolescência, e eu via padres, assim como vocês, vestidos assim, né? Você vê que bonito, né? Ele identificou pela vestimenta sacerdotal e pela estola. Se tivesse a paisana, já não ia saber. Falei: eu aprendi lá que tem que confessar pecado, eu quero confessar. Você me confessa? E o padre percebeu que o cara estava totalmente desorientado. Aí o padre falou assim para mim: diga os seus pecados. Ele falou: padre, eu faço parte do PCC, do primeiro comando da capital, aquele povo que rouba, que bota fogo no ônibus, que são tudo perigosos, criminais. Ele falou: quando eu vi vocês aqui com essas vestimentas, me deu um arrependimento no coração, uma vontade de mudar de vida. Eu quero confessar o meu pecado e deixar este meu passado para trás e começar a ter uma vida nova em Cristo. Olha que bonito, olha que lindo. O sacramento da confissão pegando um homem do tráfico, do crime e de pecados horrendos. Quantas pessoas que ele já pode ter matado? Quantos jovens que ele pode ter influenciado com a expansão das drogas, porque eles cuidam de boca de tráfico, essas coisas. E ele viu um padre, e quando chegou lá, o padre, pelo ministério a mim confiado, pela Santa Igreja Católica, eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Quando o sacerdote dá absolvição, o sangue de Cristo lava aquela alma. E a mesma coisa que aconteceu na cruz, que foi a purificação do pecado, por meio das mãos sacerdotais acontece aquilo. Vocês acham que o diabo gosta de confissão? Dom Bosco, como dizia para os jovens dele: se vocês cometerem pecado mortal, me acorde mesmo que for na madrugada, porque se eu não confessar os seus pecados, eu vou prestar conta para Deus por ter omitido o meu dever sacerdotal. E hoje em dia, minha gente, tem que marcar a hora. Quantas vezes que a gente já procura confissão e não consegue, né? E aqui eu fiz um programa um dia na rádio falando da problemática da confissão sacrílega, né? E eu vou falar isso agora. São João Maria Vianney diz que quando nós vamos pecar, o diabo tira toda a nossa vergonha. Comete os pecados mais horrendos: adultérios, roubos, mentiras, julgamentos, falsificações. Aquilo que desagrada a Deus, nós esquecemos da presença de Deus. Porque a palavra de Deus vai nos ensinar em Provérbios 15:3 que os olhos de Deus estão em todo lugar. Mas nós esquecemos. O pecado venda, o pecado cega. Aí quando nós vamos confessar, o diabo fica lá na porta do confessionário esperando você lá para colocar vergonha. Aí a pessoa diz o quê? Nossa, se o padre sabe quem eu sou prefeito da cidade, eu toco no Ministério de Música, eu sirvo no altar, eu sou pregador. Aí se o padre souber que eu faço uma coisa dessa, aí eu vou e omito a confissão. Só que a doutrina católica nos ensina que pecado confessado é pecado perdoado, mas pecado retido não pode ser perdoado. Porque nós temos a obrigação de dizer o pecado, né? Então Santo Afonso contava a história de uma freira que cometeu o pecado desonesto, e antigamente os santos chamavam o pecado desonesto de pecado da impureza, e ela ficou com vergonha de confessar ao padre. E o que ela fez? Comunhão sacrílega. Foi comungar, comungou 3 vezes. São Cirilo de Jerusalém diz que quando uma pessoa comunga em pecado mortal, ela comunga a Cristo e a Satanás. A Satanás para reinar e a Cristo para ser crucificado pelo próprio diabo dentro do nosso coração. Ela morreu. E quando estava o corpo dela sendo velado na igreja, na noite, o sacerdote que estava cuidando das exéquias dela foi levado por 2 anjos até a borda do caixão daquela freira. O anjo estava com um cálice na mão, levantou a freira do caixão e bateu 3 vezes na garganta dela, onde por milagre eucarístico o Senhor permitiu que as espécies fossem conservadas.
E quando as espécies caíram no cálice, os anjos foram para o céu, e um demônio pegou a alma dela dentro do caixão e levou aquela alma para o inferno. Sabe por quê? Por causa de confissão sacrílega e por causa de negar pecado. Santa Teresa d'Ávila um dia estava rezando, e ela viu como que neves caindo. E ela falou assim: Jesus, que são essas neves? Aí o Senhor falou para ela: são as almas que estão sendo condenadas no inferno. Aí Santa Teresa d'Ávila, como amava muitas almas, porque ela falava que ela suportaria ficar no purgatório até o dia do juízo final, passava uma alma. Uma coisa forte, né? Ela só amava muitas almas e falou: Senhor, precisa rezar mais pelos pagãos. Jesus disse: não são os pagãos. Essas almas aí são de cristãos. Mas, Senhor, então precisa catequizá-los. Eles são catequizados, porque o povo na época de Santa Teresa não era ignorante como era hoje. O povo sabia mais, que na época de Santa Teresa não tinha essas heresias loucas assim como é hoje. Essa teologia da libertação, maçonaria, não. O povo era mais coerente. Como o povo é catequizado, Senhor, então o que está acontecendo? Falou isso daí, essas pessoas que estão indo para o inferno, são pessoas que estão fazendo confissão sacrílega, não contam o pecado na confissão, e o demônio engana elas e não são perdoados. Aí Jesus disse a ela: diga aos padres e aos bispos para ensinar o povo a confessar bem, porque tem muitas almas indo para o inferno por causa de confissão sacrílega. Aí mais recentemente, nós temos o grande Papa Angélico, Pio XII, que numa encíclica dele chamada Mediator Dei, ele diz assim aos sacerdotes: sacerdotes, inoculai nos vossos fiéis o desejo da confissão frequente. E até dizia, não só quando a pessoa está em pecado, porque a confissão ela não só perdoa pecado, ela infunde a graça de Deus a nós. Então o Papa falava, nem só quando tiver o pecado, hoje em dia você vai confessar nada é pecado. Aí ele explica por que a Igreja Católica canonizou um São Domingos Sábio, que confessava todo dia, e aí perguntaram para ele: o que você faz tanto dentro da igreja? Não, o que você faz tanto confessando? Que tanto pecado você tem? Ele dizia: eu não estou indo confessar pecado, eu estou indo abraçar a misericórdia de Deus. São Francisco de Assis não confessava todos os dias? Por que os santos faziam isso, gente? Porque eles sabiam do poder do sacramento. E o diabo também sabe dele. Por isso que um dia Satanás chegou e colocou o São João Maria Vianney prostrado na parede e deu um grito com ele, e dizendo assim: eu te odeio, porque esse ano você roubou 80 mil almas da minha mão. Se tivesse 3 sacerdotes aqui na França como você, o meu reino estava destruído. E aonde que São João Maria Vianney tinha a graça de converter o povo? No tabernáculo, rezando, adorando, na sua penitência, e ele executava isso com maestria no sacramento da confissão. Por isso que vocês não podem deixar de confessar-se. Não podem. E aí a Nossa Senhora continua dizendo: as almas são levadas a viver no pecado, recusando o dom da vida que Jesus nos ofertou. Jesus é caminho que conduz ao Pai por meio do Evangelho. A maçonaria eclesiástica favorece as explicações que dão dele interpretações racionalistas e naturais por meio da aplicação dos vários gêneros literários, e assim o Evangelho é dilacerado em todas as suas partes. Eu lembro de uma época em que eu fui fazer um curso de teologia para leigos. Eu tentei ficar só 2 aulas, não dá. Não dá. A professora de teologia teve a coragem de dizer: gente, eu não estou mentindo, eu estava presente, eu não escutei, eu estava lá. Gente, Moisés não recebeu os 10 mandamentos de Deus. Ele fez uma cirurgia no cérebro, era um homem muito inteligente, e os 10 mandamentos ele ditou pela sua sabedoria, mas a Bíblia coloca como se fosse voz de Deus para o povo entender melhor. Olha, eu olhei aquilo e falei: não acredito que isso aí está saindo da boca de uma teóloga formada há 30 anos. Estudou 30 anos para falar uma coisa dessa. Em vez de crescer no amor a Deus, em vez de ensinar a verdade, em vez de implantar a virtude no povo, diz isso. Quantas vezes que nós já não escutamos batalhas teológicas de dizer que o mar vermelho não abriu? Um seminarista disse para mim: você acredita que de fato Jesus andou sobre as águas? E ainda veio falar para mim da moral. Eu falei: mas calma aí, irmão, Santo Agostinho falava isso, mas Santo Agostinho falava isso porque ele era um perverso. Hoje em dia o tempo é outro, não tem esse negócio, problema de masturbação, de sexo antes do casamento. Eles acabam com a palavra de Deus, acabam. Eles fazem com a Bíblia a mesma coisa que o diabo fez, vai e interpreta erroneamente. Nossa Senhora diz aqui, chega-se finalmente a negar
a realidade histórica dos milagres e da ressurreição e se põe em dúvida a própria divindade de Jesus e a sua missão salvífica. Quantos teólogos da teologia da libertação que não negam com clareza os milagres de Jesus, né? Negam mesmo. É comum, Jesus vai lá e expulsa um demônio. Você escuta a interpretação de hoje em dia. E um expoente grande disso é o padre Oscar Quevedo. Não era demônio, era epilepsia. Eles mudam tudo. O Papa fala que era diabo, os santos padres falam que era... Não, mas eles insistem que era epilepsia. Não foi milagre a Eucaristia, é partilha. Eles mudam tudo. E põem em dúvida até a divindade de Jesus. Jesus não era Deus, não. Um grande homem. Um grande homem. E isso tudo aqui está acontecendo cada vez mais. E negam que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Que não houve a salvação na cruz. Então vejam bem, isso é complicado. Nossa Senhora continua dizendo, eu só estou demorando um pouco é porque a mensagem é grande e vamos falando. Depois de ter destruído o Cristo histórico, a besta com 2 chifres semelhante a um cordeiro procura destruir o Cristo místico que é a igreja. A igreja instituída por Cristo é uma só. É a igreja santa, católica, apostólica, una, fundada sobre Pedro. Como Jesus, também a igreja fundada por ele, que forma o seu corpo místico, é verdade, vida e caminho. A igreja é verdade porque só a ela Jesus confiou a guarda na sua integridade, todo o depósito da fé. Confiou a igreja hierárquica, isto é, ao Papa e aos bispos unidos a ele. Verdade de fé. Agora ela denuncia. A maçonaria eclesiástica procura destruir esta realidade com o falso ecumenismo, que leva à aceitação de todas as igrejas cristãs, afirmando que cada uma delas possui uma parte da verdade. Não possui. Eu digo nas minhas pregações, a igreja católica é esposa, tem muitas igrejas protestantes são prostitutas. Como que elas vão ser a verdade se em Lucas 1,48 diz, todas as gerações me proclamarão bem-aventurada, eles desprezam o culto da Virgem Maria. Aí o Papa Paulo VI vem e diz, não tem como ser um bom católico sem ser um bom mariano. Aí São Boaventura vem e diz, aquele que é assinalado pela devoção à Virgem Maria, seu nome será assinalado no livro da vida. Aí vem Santo Ambrósio e diz, abre-nos as portas do paraíso, ó Virgem Maria, já que tu tens a chave. Isso daqui é o que a igreja diz sobre Nossa Senhora. E os protestantes. Em Mateus 26 está dizendo, tomai e comei, isto é meu corpo. Eles não creem na Eucaristia e na presença real. Eles celebram um culto de pão e de suco de vinho. Como que eles podem ser a verdadeira igreja? Eles não têm um Papa, o Vigário de Cristo. E São Francisco de Sales dizia que Jesus, a igreja e o Papa são um só. A figura do Vigário de Cristo é importantíssima para nós católicos. E nós ainda temos o dogma da Igreja Católica da infalibilidade papal. E aí nós temos agora um grande gigante do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Salles, que morreu e que deixou um testamento dizendo que seria fiel o Papa até a morte. Nós temos um Papa, eles não têm. Né? O Valdomiro Santiago diz uma coisa na Mundial do Poder de Deus. O Edir Macedo diz uma coisa na Igreja Universal. O Estevão Hernandes diz uma na Renascer. Né? Então, quer dizer, cada um fala uma coisa. O R.R. Soares diz uma coisa na Igreja da Graça dele. Cada um diz uma coisa totalmente diferente. A Igreja Católica não, ela é una. Se tem pessoas rebeldes que se desvirtuam do Papa, aí já não é problema do Papa. Mas é um pronunciamento de Pedro que serve para cada um. E há uma unidade na Igreja. E o que eles querem fazer? Todas elas têm verdades. Quantos cantores católicos? Você pode ver, gente. Nos CDs católicos, quase não se fala mais de Santíssimo Sacramento. Música sobre cruz? Jamais. Música de cruz não dá ibope. Estão tirando as músicas de Nossa Senhora e tem cantores católicos que no show dele manda tirar a imagem da Virgem Maria, porque fala que ele quer fazer o quê? Culto ecumênico. Aqui, ó. Sabe o que está acontecendo com esse cantor católico? Ele está engolido pela maçonaria eclesiástica. Eu já recebi notícia em vários cantos do Brasil desse cantor católico. O povo me chega, ele chega aqui e pede para tirar a imagem de Nossa Senhora. E o que ele faz? Fica indo lá na Igreja Batista da Lagoinha e fica cantando com o povo protestante lá e chamando o pastor para cantar no CD dele. Aí esse miserável não entende o que Nossa Senhora diz. Que esse falso ecumenismo,
Por que no show dele ele tira a imagem de Nossa Senhora? Não é mais fácil ele ensinar os protestantes que lá em João 19, 27, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe? Não é mais fácil ensinar que Jesus quis vir por meio de uma mulher e que a eleição de Maria é uma eleição do céu, porque foi ele que escolheu ela, e que ele nos dá a Virgem Maria como deu para João para nos levar à salvação? Não é mais fácil ele explicar a mediação de graça, o quanto nós devemos amar a Virgem, mas pelo falso ecumenismo, o que ele faz? Tira a imagem. Tira a imagem. Aí Nossa Senhora aqui, ó, ela cultiva o projeto, a maçonaria, de fundar uma igreja ecumênica universal, formada pela fusão de todos os credos cristãos, entre os quais a Igreja Católica. Aí vai todo mundo querer fazer parte dessa igreja ecumênica universal. Está amarrado em nome de Jesus, Satanás. Eu só fico na igreja onde tem um sacerdote católico, onde tem o Papa, onde tem Eucaristia, onde tem veneração, onde tem sacramentos. Eu não me misturo com essa porcaria do inferno, e você está sendo avisado aqui, hein? Eu lembro que o padre Jonas dizia assim, ó, cata essas minhas pregações de nova era e coloca no meio de um baú, porque vai chegar um tempo em que eu não vou mais conseguir difundir essas pregações, que eu não vou mais conseguir pregar isso, e você daqui 10, 15 anos vai ver que tudo isso que eu estou falando é verdade. Pregação do padre Jonas de 30 anos atrás sobre a nova era já está acontecendo. Já está acontecendo. Eu estou falando para vocês, a religião universal está vindo aí. Eles estão preparando isso. Um movimento de padres na Áustria, 3.000 padres contra o Papa, pedindo ordenação sacerdotal de mulheres, liberação do casamento gay, camisinha, anticoncepcional e todas as barbaridades que a fé católica reprova. Estão vindo para cima. O projeto está sendo executado. Ai de você se você não vigiar. Ai de você se você não ler. Você vai se perder se você quiser, porque você está sendo alertado. Desperta porque dormes, hein? Acorda para a vida. Não briga com a salvação da tua alma, não, hein? Filipenses 2,12 vai dizer: procurai a vossa salvação com temor e tremor. E vai atrás da verdade, senão o diabo vai te engolir. Vai te engolir. Rafael, dentro da minha... Eu ia pedir alguma coisa aqui pro Rafael aqui, mas não sei se ele vai achar, não. Dentro da minha mala aqui, tem aquele livrinho lá, Um Mês com Maria. Se ele tiver ali, você traz para mim, porque tem algumas coisinhas para falar. Se ele tiver lá, se não tiver... Porque tem uma coisa muito importante, a gente tem um livrinho aqui, Um Mês com Maria, que o padre Stefano Manelli vai falar sobre os erros e desvios. Né? Então, para a gente ficar bem assim, esperto, sobre o falso ecumenismo. Mas o padre Pio, já na época dele, ele inventou uma ejaculatória para rezar no terço, que ele dizia assim, ó, salvai os eleitos na hora das trevas. Porque, gente, se safar de tanto erro, é muito difícil, porque a prefiguração que Santo Antônio de Pádua fazia da igreja, ele comparava a Arca de Noé com a igreja de Cristo. E os 3 andares da Arca de Noé, ele falava Pai, Filho e Espírito Santo, e é onde você entra na igreja para ser salvo do dilúvio. Aí Nossa Senhora está falando que a igreja está tomada pela maçonaria eclesiástica, e que estão querendo fazer o falso ecumenismo e dizer que todas as religiões são iguais? E você está dentro da igreja escutando essas barbaridades? O que nós vamos fazer? Né? Então ficar somente com a igreja católica, com o Papa, com Pedro, com os documentos. E aqui Nossa Senhora continua, a igreja é a vida porque dá graça, e só ela possui os meios eficazes da graça. Só ela! Só a igreja católica, que são 7 sacramentos. Que são 7 sacramentos. É vida, especialmente, porque só ela foi dado o poder de gerar a Eucaristia por meio do sacerdote ministerial e hierárquico. As outras não têm esse poder. Na igreja protestante não tem padre. Na igreja protestante não tem Eucaristia. E o Papa João Paulo II disse o quê? A igreja vive da Eucaristia. Quem sustenta a igreja é a Eucaristia. E através dessa religião universal, o que o povo vai fazer? Vai abandonar a Eucaristia. Gente, quando eu falo de abandonar a Eucaristia, você fala, o povo não abandona. Você quer ver como abandona? Vai numa missa, e depois que terminar a Santa Missa, vê todo mundo que comungou, quem vai fazer ação de graça depois que comunga? São João de Ávila, depois que recebeu Jesus, se abraçava e ficava 2 horas rezando fazendo ação de graças. Santa Gema Galgani se abraçava e falava, Jesus, você agora é só meu, e ficava lá rezando o tempo inteiro. São Luís Maria Grimond de Montfort dizia que ele não trocaria 1 hora de céu por meia hora de ação de graça. E a igreja ensina que nós temos que ficar fazendo ação de graça durante 15 minutos. Vai em qualquer missa, que eu tenho certeza que você não vai ver ninguém fazendo ação de graça. E por que não faz ação de graça?
porque não sabe quem verdadeiramente está ali Jesus. Eu comungo Jesus e rapidamente eu o desprezo. Eu não sei nem conversar com Deus na minha alma. Como você acha que esse povo que vai na missa, mas não sabe nem fazer ação de graça, vai conseguir vencer esta tribulação agigantada que estamos por ver por aí? Gente, o diabo já está com o terreno preparado. Uma das partes mais importantes da missa para nós é a ação de graça, e os católicos não fazem. Provavelmente você que está me escutando agora, você também não faz. Não faz. Essa semana eu estava em missão, né? E as pessoas chegaram para mim e falaram assim: Anderson, não tem missa aqui hoje, então vamos fazer uma celebração da palavra. Naquela hora me deu uma dó, porque eu falei: meu Deus do céu, como dá tão rápido assim? Mas beleza, o pessoal foi, fez a celebração da palavra, e tinha lá pregadores, intercessores, pessoas de comunidade, todo mundo foi lá, recebeu o Eucaristia de joelho, tudo direitinho. Quantos fizeram ação de graças? Nenhum fez. Comungou, levantou e começou a bater papo. Jesus entra no coração e a pessoa despreza. E quando vinha a nova igreja ecumênica, será que você vai ter força para ficar indo buscar Jesus na missa? Porque quando você comunga Jesus na missa, qual que é o seu momento de intimidade com Deus? Você levanta e vai embora? Que catolicidade apodrecida, hein? Que nojo isso, pelo amor de Deus, vai se converter. E o filme do Jesus no chão? O filme do Jesus no chão também, a gente pôs aí, o Rafael traduziu, colocou uma legenda, a gente até colocou no nosso site. Se você tiver a coragem, eu não sei se vai ser muito difícil para você, tá, gente? Se for muito difícil, você colar no Facebook e compartilhar, desculpa, eu peço para outras pessoas, porque parece que tem gente que dói o dedo dar uma compartilhada em coisa da fé, né? Porque a gente posta negócio de aborto, ninguém compartilha, né? Aí a gente colocou uma pregação do padre lá, como arrumar namorado, compartilhamento tá doida, né? Agora, Eucaristia, aborto, ninguém quer saber desses negócios, né? E aí aconteceu que o Rafael colocou uma legenda, Jesus no chão, mostrando as profanações que Jesus sacramentado tem sofrido por causa dos fragmentos de Jesus que ficam na mão, que caem, né, por não ser uma Eucaristia boa, bem feita. Eu lembro que algumas igrejas que eu vou, tem aquela marca daquela hóstia São Francisco, que ela é dura, que não tem fragmento nenhum, né? Mas quem que está querendo comprar a hóstia cara para dar glória para nosso Senhor, se muitos já não creem que Ele está no Santíssimo? Mas a Nossa Senhora diz, na Eucaristia, Jesus está realmente presente com o seu corpo glorioso e a sua divindade. Então, a maçonaria eclesiástica, de tantas enganosas maneiras, procura atacar a piedade eclesial para com o sacramento da Eucaristia. Aí diz Nossa Senhora aqui, desta, valoriza só o aspecto da ceia, tende a minimizar o seu valor de sacrifício, procura negar a presença real e pessoal de Jesus nas hóstias consagradas. O que querem fazer? Querem igualar a missa a um culto protestante, porque lá é ceia. Eles querem recordar o que Jesus fez. Na nossa igreja não é ceia. Na nossa igreja é atualização do mistério da cruz. Já dizia o São Tomás de Aquino, não há diferença entre a Santa Missa e a morte de Jesus no Calvário. Quando ides à missa, pensais que ides ao Calvário? Perguntava São Leonardo de Porto Maurício. Eu estou indo no Calvário ver a imolação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que querem fazer? Colocar um aspecto da ceia. Gente, isso daí está tudo no catecismo que eu estou dizendo. Nossa Senhora tem denunciado aqui as coisas erradas, e o caminho para isso é a leitura do catecismo, porque lá explica direito, né? Então Nossa Senhora aqui vai dizer aqui, por isso foram gradualmente suprimidos todos os sinais externos que são indicativos da fé na presença real de Jesus na Eucaristia, como as genuflexões. Ai, gente, aquelas pessoas que entram na igreja, faz aquele sinal, parece macumbeiro, né? Rapidinho, parece que está tirando assim, nem toca o joelho no chão. Por causa dessa impiedade das genuflexões, o Papa Pio X, não tem reverência, o Papa Pio X diz que a pessoa que entrar na igreja e fazer uma genuflexão e for direto no tabernáculo, no sacrário, ganha a indulgência. A pessoa passa, faz aquele sinal, nem tocar o joelho no chão toca mais, sem nenhuma reverência. Tirou a genuflexão. Por quê? Porque eu exteriorizo com o meu corpo o amor que eu sinto por dentro. Quando você vê uma pessoa amada, você não abraça ela? Quando você vê um amigo, você não dá a mão para ele? E para Jesus? Filipenses 2,10. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e nos infernos. Se ao nome se dobra, quanto mais na presença dele. Quantas missas que hoje em dia é proibido você ajoelhar na hora da consagração? Quantas missas hoje é proibido você comungar de joelhos? O Papa Bento XVI continuamente dá comunhão somente de joelhos e na boca. Aí
reclamam, né? Esse negócio de mulher comungando de joelho, de véu. Isso daí é coisa da igreja antiga. Aí chega uma menina lá com os peitos aparecendo, mostrando, com shortinhos. Dá comunhão na boa. Mas não pode dar. Agora, para quem ajoelha, para quem quer comungar de véu, parece que é um crime ser feito isso, né? E por que fazem isso? Porque a maçonaria eclesiástica dita isso. É isso o que a igreja diz? Não. O documento Redemptor e Sacramento diz que a maneira de comungar, quem escolhe é o comungante, e o sacerdote não pode negar se ele quer, tanto de joelho ou de pé, na boca ou na mão. Mas ali está dizendo, né, que você pode escolher. E por que eu escolho comungar de joelho na boca? Porque eu tenho um vigário de Cristo, é o meu pastor. Eu olho para ele. E o Papa Bento XVI está pregando com a vida e com exemplo. Você está dando comunhão na boca e de joelho para todo mundo, significa que ele está querendo despertar algo no povo. Em mim, já despertou faz tempo. Agora, por que em muitos lugares não pode? Maçonaria eclesiástica. Tira aí, ó, genuflexão, piedade eucarística. Vai entrando dentro da igreja e vai acabando com tudo aquilo que é piedoso. Vai destruindo com tudo. As horas de adoração pública, o Papa João Paulo II, no documento Eclésia da Eucaristia, pediu para colocar a Eucaristia para ser adorada. Que dificuldade é você encontrar o Santíssimo exposto numa igreja hoje em dia? Pediu aqui, ó, adoração pública. Tem que deixar Jesus presente para adorar. Não deixa. O santo costume de circundar o tabernáculo com luzes e flores. Eu fui pregar numa comunidade, no estado de São Paulo, e essas pessoas que me levaram eram muito ricas. O cara tem posse financeira. Os dois da frente da comunidade são podre de rico. Tem dinheiro pra caramba. Lojas e tal. Eu fiquei tão indignado. Eu entrei dentro da igreja, a igreja toda pintada, gente. Toda bonita. O sacrário enferrujado, uma goteira em cima do sacrário. Eu olhei para aquilo e falei, não é possível que esses ricos mercenários do diabo, os caras estão aqui na igreja na frente, não tem um zelo pelo sacrário, mas não tem nada. O cara tá lá de carro importado, mansão, e o Deus dele lá, naquele tabernáculo ridículo, podre. Aí claro que no meio da pregação eu fui e detonei, né? Eu falei, até a igreja toda pintada, bonita, e Jesus lá com goteira em cima, todo enferrujado, todo destruído. Vocês não querem menos para Jesus. Eu quero ver quando você chegar no céu, que cara você vai olhar por causa desse desprezo, porque você tem condição, comunidade, de juntar dinheiro e comprar um sacrário, mas para Jesus o menor. Claro, o pior, né? O que aconteceu comigo? Nunca mais voltei. Claro, não volta mais. Porque fere o povo falar a verdade, né? Mas aí Nossa Senhora veio aqui, ó. Acabou o costume de circundar o tabernáculo com luzes e flores, deixar ele embelezado, bonito. A igreja é caminho, continua dizendo, porque conduz ao Pai por meio do Filho, no Espírito Santo, sobre a estrada da perfeita unidade. Como o Pai e o Filho são um, assim deveis ser uma só coisa entre vós. Jesus quis que a sua igreja seja sinal e instrumento da unidade de todo o gênero humano. A igreja consegue ser unida, diz Nossa Senhora, porque foi fundada sobre a pedra angular da sua unidade, Pedro e o Papa, que sucede ao carisma de Pedro. Então, a maçonaria eclesiástica procura destruir o fundamento da unidade da igreja, com ataque traiçoeiro e insidioso ao Papa. Não, pelo amor de Deus. Vê aí as notícias, o Vatilix. Pessoas perto do Papa pegaram documentos e começaram a colocar na internet, na televisão, coisas de interno da Igreja Católica. Problemas internos de Papa com cardeal. Pessoas de perto dele tiveram acesso aos documentos do Papa, fizeram o quê? Botaram na mídia. Isso não é uma traição ao Santo Padre? Não são os inimigos dele que estão ali? Não são esses teólogos marxistas desgraçados como Frei Beto, Leonardo Boff, Gustavo Gutierrez, que vão na mídia só para dizimar e acabar com o Papa? Agora, pega um padre Mateus Maria, pega um padre Eugênio e manda ele lá no Jô Soares ficar falando bem do Papa. Vê se a Globo vai abrir para um padre ficar elogiando o Santo Padre. Pega esses programas aí que vão esses teólogos da libertação e começam a rachar em cima do Papa, atacar o Papa, perseguir o Papa, blasfemar contra o Papa e todos os males com o Papa, e vê se eles conseguem abrir para um professor Felipe Aquino e defender o magistério num programa desse, mas não abre nada. Por quê? Porque são pagos pela maçonaria eclesiástica. Porque são pagos pela maçonaria, porque eles têm o poder financeiro do mundo na mão e eles mandam na televisão. E você é um católico mais cretino ainda se você fica o dia inteiro na televisão. Porque Nossa Senhora disse, né, em Medjugorje, católicos colocai a televisão no lugar da Bíblia
e a Bíblia no lugar da televisão. E o que você faz na sua vida? Você fica aí bebendo essas águas de chambala podre, luciferina, escutando vômitos de pessoas que atacam o Papa, de programas imorais? Vai ler a Bíblia, vai ler o catecismo, vai se informar da sua fé, cidadão. Vai buscar a Deus. Vai se unir ao Santo Padre Papa. Vai dar a vida pela Igreja Católica Apostólica Romana. Eu lembro quando o Papa veio aqui no Brasil, quando ele passou com aquele Papa móvel no Pacaembu, mas quantas lágrimas quentes eu derramei. Eu chegava a palpitar quando o Papa passava. Eu falei, gente do céu, que graça, né? Lembro quando o exército de Napoleão Bonaparte queria destruir o Papa, queria fazer guerra contra o Papa. E aí, uma pessoa diz, não mexa com o vigário de Cristo. Ele falou, o Papa está derrotado. E quando foi a força armada da Igreja Católica lutar contra os guerreiros de Napoleão, os guerreiros de Napoleão foram tomadas por uma nevasca. Pegou na mão dele, a mão deles ficaram todas congeladas e caíram as espadas dos guerreiros de Napoleão Bonaparte e os guerreiros da Igreja Católica. Os guerreiros do Papa, os cavaleiros do Papa venceram aquela batalha para mostrar que não se mexe com o vigário de Cristo. Ai de vocês que se levantam, pode levantar, vocês vão se levantar, os iníquos, mas vão se levantar para cair. Porque Isaías 45:5 vai dizer, eu sou o Senhor Deus sem rival, não há outro Deus além de mim. Da mesma maneira que Cristo resplandeceu, o Papa também irá resplandecer. E aí tem um monte de grupos aí, na internet, como aquele povo do Salvai Almas. Muita gente fica perguntando, o que você acha daquele povo do Salvai Almas? Eu acho aquele povo demasiadamente complicado. Que te escreve ali o Mateus capítulo 24 e outros livros que circundam muito. E quantas vezes que ele já não disse sobre o antipapa, anúncios da segunda vinda de Jesus, dando data, dizendo que depois da morte do Papa João Paulo II, ele ia celebrar a missa num cume alto e queria ter o milagre que o sangue ia vazar pelo mundo inteiro. Aí quando teve o funeral do Papa, esse homem dizia, né, que escreve lá os livros lá, não, isso daí não é o Papa, não, é um boneco de cera, o Papa está encarcerado, e tantas outras conspirações, aí ficou falando do antipapa. Aí eu perguntei para o Monsenhor José Aparecido, canonista do Papa Bento XVI, nesse retiro que eu preguei, lá do pessoal da Arca de Maria, eu falei esse negócio do antipapa, ele falou, isso daí não existe. Se for um antipapa, não é o Papa de Roma, não é o Papa eleito pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo não vai colocar ali o antipapa, vai vir de fora. Mas se o Papa não é em fé e moral, como que vai ter um antipapa? Aí eu lembrei, quando o Papa Bento XVI foi eleito pelo Espírito Santo para ser Papa, aí uma senhora que ia muito lá na igreja do centro da cidade, daquelas senhoras bem velhas, ela falou, você viu, meu filho, quem que é o antipapa? Esse Bento XVI é a besta. Né? Então, em vez de rezar pelo vigário de Cristo, dizendo que o Papa é a besta. E isso daí é muito concreto no meio dos protestantes. Porque tem um louco na internet chamado Irmão Rubens, né, que ele tem aqueles vídeos que esparrama, como é o nome do canal dele? Verdade Oculta, né? Ah, mas aquele cara é um cretino. Ele é o dono da verdade, é o Senhor Sabedoria, esse idiota. O que ele tem de vídeos contra o Papa? Aí eles pegam o trono de Pedro, tem uma cadeira que o Papa senta que tem a cruz de cabeça para baixo. Aí eles falam, a cruz de cabeça para baixo não é a cruz do satanismo? Aí eles começam a denunciar a igreja. Aí um dia eu estava com a sua esposa, Rafael, e entrou dentro do carro um amigo dela que trabalhava no mesmo escritório de advocacia. Aí ele falando desse vídeo, você viu lá o vídeo que o cara postou? Eu vi lá a cadeira do Papa lá, a cruz de cabeça para baixo. E ele mostrou que é a cruz do satanismo. Eu falei, santa ignorância, por quê? Que o Papa senta no trono que tem a cruz de cabeça para baixo, porque São Pedro morreu de cabeça para baixo, crucificado, porque não quis ser igual a Jesus Cristo. E o Papa tem que estar disposto a morrer, mesmo que for crucificado de cabeça para baixo. Suas antas, eu não estou falando para você que é católico não, porque se um dia essa pregação chegar num idiota desses, aprenda antes de falar, pesquisa antes, não vai soltando qualquer asneira pela internet, não só para você ganhar dinheiro, para você ficar famoso com seus vídeos, não, seu cretino. Respeita o vigário de Cristo, lava sua boca com o sangue de Cristo para falar mal do Santo Padre Papa. Porque é eleito pelo Espírito Santo, é um homem de oração, é um homem de cultura, é um homem catedrático de sabedoria, é um teólogo, é um filósofo, é um magistrado, é o Santo Padre, o Papa. Oh, glória a Deus, que bênção que eu sou católico, oh meu Deus do céu, Nossa Senhora, como eu amo essa minha igreja. E aí vem aqui, ó,
dizendo: ela urge as tramas da dissensão e da contestação ao Papa, sustenta e premia aqueles que o vilipendiam e lhe desobedecem, propaga as críticas e as oposições de bispos e teólogos. Você está vendo aqui o que Nossa Senhora está dizendo? Fala assim, escuta aqui, gente. Ela fala que a maçonaria eclesiástica sustenta e premia aqueles que o vilipendiam. Você não vê esse povo que detona o Papa, os livros dele como os vendem? Você vê que eles estão em programa de televisão? Quem que põe ainda na maçonaria eclesiástica, gente? Eles arrumam um jeito. Nós que estamos aqui atrás não sabemos como que age esse negócio. Mas lá eles sabem. Como que o Leonardo Boff vai vender tanto livro assim? Como que esse povo está dentro das universidades católicas? Ó, PUC, Pontifícia Universidade Católica, deveria mudar o nome, deveria ser Pontifícia Universidade Comunista. O que tem de professor abortista lá dentro da PUC e herege, estão todos lá dentro, que falam mal do Papa. Quem sustenta? Maçonaria, eles têm dinheiro, eles compram tudo. Programa de televisão, entrevistas. Vai ver a vida desse povo que eles vivem. Ó, grana sem parar. Agora eu quero ver. Coloca lá o padre Paulo Ricardo para falar no programa do Jô Soares para defender. Vai lá e fala. Claro, padres vão no programa do Jô Soares, mas fala que deixa de celebrar missa para celebrar show. Aí o outro vai e fala lá, outro padre que lá no programa do Jô Soares, que o céu, né, falando sobre o céu, tudo que você gosta na terra...